dessa situação. Nós temos aqui a professora Helena Degrés, está conosco. Professora, seja bem-vinda. Boa tarde, senhora. Obrigada. Professora, a gente vai ter chuva de novo e todo ano a gente tem esse problema. Que medida pode começar a ser tomada agora para a gente, no mínimo, minimizar no próximo ano, reduzir significativamente daqui a 2 anos e, quem sabe, a gente sonhar com a possibilidade de não ter mais problema de deslizamento, pegar alguém que está numa área irregular, porque a gente tem moradia irregular em áreas irregulares, de mananciais, onde quando chove, obviamente, o problema é grande. Não falta esta visão da ocupação do espaço público, por que não se tem atenção a isso? Então, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. E é impressionante, assim, estava vendo a sua colega falar que ela disse que ela é mensageira do apocalipse, né? Estou quase eu aqui da mesma maneira, mas tenhamos um pouco mais de, sim, eu no meu caso, de fé. Chuva é chuva, então não dá para evitar que chova. O problema de verdade é que o clima mudou, e mudou muito. Então, assim, toda aquela água que a gente tinha de chuva que caía durante um mês inteiro, está caindo toda num único dia, num único, como é que fala, às vezes em 1 hora, em 2 horas. E isso não está acontecendo num dia só, está acontecendo na segunda, na terça, na quarta, um monte de chuva que cai direto. Então, o que acontece? O problema é que as cidades não são resilientes, elas não conseguem dar conta da infraestrutura, com a infraestrutura que tem, de tanta água. Então, o que a gente pode fazer? E, mais importante do que isso, como é que a gente deve tratar a população afetada? Então, assim, áreas de risco de deslizamento, desabamento e inundação, a gente já conhece. Acho que tem estatísticas e lugares, e tem documentos do governo desde 2011, 2012. Por que não foi feito? Então, assim, por exemplo, Salvador tem 45% da população em área de risco, São Paulo tem 6%, BH tem uns 20%, mais ou menos. Então, a gente já sabe onde está. Então, a gente já sabe que a população vai sofrer. Agora, que população é essa? É uma população que precisa morar. Ela tem que morar na cidade, ela tem que morar em algum lugar, né? E esses lugares para morar, normalmente, são muito caros, são em regiões centrais com infraestrutura. E na maior parte das vezes, essas pessoas são de baixo poder aquisitivo e não têm condições de ingressar com crédito, por exemplo, habitacional. Então, se a gente quisesse de verdade mudar alguma coisa, a gente teria que fazer com que os nossos prefeitos, governadores e presidentes, não sei se é o caso desse agora, primeiro criassem planos climáticos. Então, nesses planos climáticos, você prevê o que fazer com essa situação toda. Descarbonizar a frota de automóveis, criar um conjunto de instrumentos e ações que vai reduzir, sei lá, enfim, o gás carbônico. Isso não vai afetar diretamente agora a população. A segunda é trabalhar com as questões habitacionais de emergência. Então, assim, não dá para ficar esperando, não dá para pegar uma população, como é que fala, que acabou de perder a casa e oferecer uma vaga de abrigo. Isso não se faz. Assim, é só passar pela cidade, tanto faz se é São Paulo, se é Rio, se é BH, você chega num determinado lugar e você vê mãe com criança. Abrigo funciona à noite. Não serve para esse tipo de população. São pessoas que perderam uma casa. Se não tem família, não tem parente, não tem amigo, não tem vizinho, ele fica à mercê do nada. Agora, por que mora lá? Vai morar nas áreas que ninguém quer, que são justamente essas áreas mais frágeis. São essas áreas que, como é que fala, em encostas de morro, em fundos de vale. Então, cai uma chuva daquelas, cai a casa, cai a terra e inunda mesmo. E isso não é, como é que fala, não é uma coisa de cidade, é uma coisa que tem que ser tratada, professora, como é que fala, em âmbito nacional, estadual e municipal. Agora aqui as áreas de risco já estão mapeadas. Então a gente tem um plano municipal que eu considero muito frágil atual, que precisa continuar uma discussão mais, como é que fala, mais aprofundada. Professora, porque nós temos 2 situações. Primeiro é a ocupação do espaço público, da terra, né? Você tem lugares que não poderiam ter pessoas morando lá, mas as pessoas precisam morar.
Em algum momento nós tivemos lá atrás, a senhora se lembra daquele caso onde nós tivemos chuvas também, que houve uma série de vítimas também na região serrana do Rio de Janeiro? E um pouco antes, o governo, na época, acho que era o governo Lula, pegou e o que é nobre, por um lado, concedeu ali uma série de juros baratos para as pessoas comprarem material de construção. Aí eu perguntava, que bom, essa metade foi resolvida, a outra metade é oferecer um engenheiro da prefeitura que vai lá e oriente como ele pode construir e onde ele pode construir. Não, foi feito só uma parte e é o país da metade. Aí a gente tem um problema gigantesco, porque é óbvio que as pessoas vão tentar encontrar um lugar onde elas possam morar e vão tentar construir um teto possível. A gente não está sofrendo de duas coisas, falta de regulação em relação às áreas que podem ser ocupadas e, claro, esse populismo que gera mais problemas ainda? Concordo com você, assim, em gênero, número e grau. Não adianta dar recursos para a pessoa ir buscar, sei lá, para fazer a casa em algum lugar. O maior problema é o preço da terra, entende? Você, assim, aonde é risco, todo mundo já sabe, mas quem é que fiscaliza? E a maior parte da nossa cidade, se isso não é só o caso de São Paulo, é informal. Os lotes são vendidos na base da grilagem. Vou dar um exemplo aqui. O prefeito de São Paulo, recentemente, resolveu criar um programa, uma ação, tudo bem, eu respeito, mas discordo, de uma espécie de, desculpa o jeito como eu vou falar, mas é uma espécie de vale-despejo. Você paga de 7 a 14 mil reais para alguma dessas pessoas que teve a casa, como é que fala, que sofreu, enfim, um deslizamento. 7 a 14 mil reais, você sabe o que você faz com isso? Eu fiz uma pequena pesquisa aqui em Paraisópolis, que é um aglomerado, digamos, é uma comunidade bastante grande, imponente, né, significativa aqui em São Paulo, que mostra que um aluguel custa R$650. Assim, de uma casa, é uma casinha? Não, é um cômodo, sala, cozinha e um banheirinho. Um terreno na periferia, grilada, em área de risco, aqui na região de São Paulo, não sai por menos de R$25 mil. Então, assim, é só empurrar isso, enxugar gelo. Tem que regulamentar, tem que fiscalizar e tem que ter uma política habitacional para este perfil de renda. O programa Minha Casa Minha Vida já não, assim, é um processo, uma etapa, que nem é mais Minha Casa, chama Casa Verde e Amarela, que praticamente excluiu a população de até um salário mínimo. Então, precisa trabalhar essas questões. Perfeito. As pessoas querem morar, assim, o levantamento que foi feito aqui em São Paulo da população que está em situação de rua hoje, são essas pessoas, ou perderam emprego, ou estão em deslizamentos. Se não houver uma situação emergencial, porque isso para mim já é quase uma crise humanitária, para tratar essa questão da habitação, não é dando dinheiro. Perfeito. Entende? O poder público tem condições de fazer outras coisas. Professora, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan News. Boa tarde, a senhora, hein? Boa tarde, obrigada.